Olá pessoal, eu sou o professor Peterson Nogueira, do Instituto Federal do Paraná, no campus Irati. Sou doutor em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalho aqui no Instituto há 3 anos. Hoje vou aproveitar o espaço de máximas e milímetros para apresentar e discutir um livro muito bom, que marcou muito, que me trouxe muitos desassossegos, que é o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que no último dia 26 de novembro ganhou o prêmio máximo de literatura do Brasil, que é o Prêmio Jabuti. E é um livro essencial para o contexto da nossa sociedade, que tem negado veementemente a estrutura de racismo na nossa sociedade. Nega-se o racismo estrutural, nega-se o racismo interpessoal, nega-se o racismo como possibilidade existente no Brasil, como se o racismo fosse algo que acontecesse somente em outros países e que nós, brasileiros, que lutamos contra o racismo na nossa sociedade, estivéssemos tentando importá-lo de outro lugar para cá. Qual a ideia, qual a necessidade que nós temos de importar algo nocivo para o nosso país, não é mesmo? Vale a reflexão. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre Torto Arado, que tem na narrativa, na sua coluna narrativa, duas personagens centrais, que são as irmãs Bibiana e Belonísia, que têm já na sua infância a vida marcada por questões não consanguíneas, mas por questões que vão nos deixar mais à frente sabendo de lutas que vão fazer ou vão tentar fazer uma emancipação no lugar, no povoado, na fazenda onde elas vivem. Elas moram numa fazenda chamada Água Negra, que é uma fazenda que a gente vai saber que é no interior da Bahia, algo aproximado da Chapada Diamantina aproximadamente. Mas a história trata sobre essas irmãs que são negras e são descendentes de pessoas negras. Todas as pessoas de Água Negra são pessoas negras. E são essas vozes que se alternam na narrativa entre Belonísia e Bibiana vão contando, vão mostrando para a gente, através de uma narrativa precisa do Itamar Vieira Júnior, vão contando as agruras que o povo negro sofria naquela fazenda. Porque os seus donos, né, os donos da fazenda, não sequer pisavam lá, né? Esses trabalhadores estavam ali, sol a sol, chuva a chuva, para dar todo o lucro para os donos da fazenda. Mas eles tinham um direito, olha só, que ironia. Eles tinham o direito de morar na fazenda. Mas mesmo com esse direito, eles não podiam construir casas de alvenaria, aquelas de tijolos. Então eles só podiam construir casas de barro, para que fosse fácil a demolição, caso eles precisassem sair daquele ambiente. E aí, as casas de barro são constantemente refeitas, porque a ação do tempo, chuva, sol, vento, vai destruindo aquelas moradias, e essas moradias precisam ser refeitas. Então, os trabalhadores não tinham direito à terra, tinham esse direito malmente de morar e estão ali construindo a sua vida. Mas em um determinado momento, e aí começa o conflito da história, a personagem Bibiana, através de um outro personagem que aparece na narrativa, é levada a refletir sobre a possibilidade de morar fora da fazenda, morar na cidade. E ela acha aquilo estranho. E aí eu vou ler aqui um trecho bem curtinho para vocês, de quando ela reflete sobre isso. Nunca havia conhecido ninguém que me dissesse ser possível uma vida além da fazenda. Achava que ali havia nascido e que ali morreria, como acontecia a maioria das pessoas. Então, picada pela vontade genuína de sair dali, ou nem tão genuína assim, Bibiana sai, mas ela volta. E voltar para a fazenda significa não se adaptar mais a certas
acomodações que eram impostas aos moradores de Água Negra. E aí começa uma necessidade de se autoafirmar. O pai de Bibiana e Belonísia, Zeca Chapéu Grande, é um personagem forte na narrativa, mas talvez eu diria que é o personagem masculino mais forte da narrativa, mas não é exatamente um protagonista, embora ele faça parte do núcleo central. Ele faz curas através dos espíritos, né, que no livro são chamados de encantados, e esses espíritos, esses encantados, vão conduzindo também a narrativa, a ponto de as personagens conseguirem perceber que tem vozes para poder falar. Então, no momento em que o Brasil respira uma negativa do racismo estrutural presente na nossa sociedade, no momento em que Joões Albertos são espancados até a morte, George Floyds são pressionados pelo joelho no pescoço durante 8 minutos e 47 segundos, nós temos uma literatura que nos faz refletir sobre o nosso lugar no mundo, sobre o nosso lugar na sociedade e como nós não vamos aceitar calados toda essa imposição que nos é colocada muitas vezes de cima para baixo. No momento em que produções audiovisuais, como o documentário que a Globo recentemente veiculou, chamado Falas Negras, aparece, né, a gente consegue perceber a força desse documentário no sentido de ela alcançar as massas, né, justamente por ser veiculado numa emissora que tem tanto alcance e que pode trabalhar no sentido de tentar desfazer essa superioridade, esse ar eurocêntrico que muitas vezes paira nos brasileiros. Então, Torto Arado é uma leitura necessária, essencial e urgente. Espero que vocês tenham bons desassossegos com ela.